Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Saúde e Terapia. Hoje eu e meu amigo Leandro Maurati, nós somos terapeutas integrativos, então a gente recebe muitas situações aqui no nosso atendimento e a gente separou um tema que é muito atual e também um pouco polêmico, Bem né? polêmico. Para a gente falar. Mas como a nossa intenção aqui é trazer informações, inclusive trocar com você uma orientação para que a nossa qualidade de vida seja sempre melhor, e a gente sabe que quem é pai, quem é mãe também está preocupado com a qualidade de vida dos filhos, a gente vai falar sobre o uso excessivo de jogos eletrônicos em crianças e adolescentes. Na verdade, não só jogos, né, Leandro? A gente estava conversando sobre isso. É o uso mesmo das telas, né? Exatamente. Já existem estudos para nos orientar. Fala um pouquinho para a gente de que a gente pode abordar. Perfeito. Bom, quando a gente fala de telas, a gente tem muitos estímulos, né? As telas, de forma geral, elas trazem para a gente muitos estímulos. Agora, quando a gente está falando de crianças, segundo a Sociedade Médica, né, a Sociedade de Medicina, aconselha que crianças até os 2 anos tem que ter um limite zero de telas, ou seja, até os 2 anos você não deve, ou pelo menos não deveria mostrar nenhum tipo de tela para as crianças, porque os estímulos são diferentes. O que essa criança ela tem que ter o estímulo? O estímulo da brincadeira, o estímulo de pegar, Tátil, de entender, de começar a engatinhar, de começar a abrir e fechar a gavetinha. Sim. A curiosidade dela tem que ser física, ela tem que estar em movimento o tempo todo, né? Não um estímulo que você coloca ali, uma tela para ela que tem muitas cores, muito vídeo, muita animação, mas que não está trazendo nada de benefício para a vida dela. Pelo contrário, está prejudicando. E aquilo pode despertar no futuro um vínculo àquele aparelho que vai causar uma dependência. Por quê? Porque a mente da criança nos primeiros anos de vida, ela não tem nenhuma referência. Se as primeiras referências que elas estão recebendo são as referências de tela, aí a gente está realmente criando um verdadeiro problema para a vida dos nossos filhos. Quando a gente avança um pouquinho na idade, depois dos 2 anos de idade, você pode botar um desenho animado, uma música que é bem interessante, até educativa. A gente tem que ter muito cuidado com o que eles estão vendo. Com certeza. Vigilância sempre. 100%. Mas por um tempo bem pequeno, talvez 20 minutos, meia hora, aí tudo bem. Mas que sejam coisas realmente agradáveis, de qualidade, adequadas à educativas, idade, né? adequada a cada idade. Esse é um outro problema muito grande que você acabou de falar. Quando a gente dá um presente para uma criança, a gente geralmente vê a classificação daquele presente para ver se ela tem habilidade para lidar com aquilo. Mas geralmente quando a gente baixa um aplicativo, a criança está vendo um vídeo na internet, a gente não está prestando atenção se aquele vídeo ou aquele aplicativo, jogo, seja o que for, é adequado para aquela idade. Esse é um grande problema também, principalmente quando a gente está falando de jogos que não são adequados para a idade daquela criança. Aí a gente vai falar isso mais na frente um pouquinho. Então, por exemplo, crianças de 6 a 12 anos, eu até anotei essas referências aqui, no máximo 2 horas por dia. E sempre, de novo, precisa repetir. Verifique, observe, esteja de olho com o que ele está jogando, se o que ele está jogando e vendo é adequado para a idade. E depois dessa idade, aí a criança começa a ter muita autonomia, né? E os pais realmente precisam verificar. Mas mesmo depois dos 12 anos, não se deve ter mais que 2 horas de acesso, ou seja, jogo ou qualquer outro tipo de tela. É super difícil, complicado, Muito mas difícil. felizmente, né, cabe aos pais guiar essas crianças, Sim. né? Sim. Cabe a nós, avós, eu já sou avó, né, orientar também. É impossível que você diga que a criança vai ficar fora do mundo virtual. Né? Isso é uma realidade. Hoje a gente nem vai a banco mais, hoje tudo é resolvido, né, de uma forma virtual. A pandemia nos trouxe a obrigação também de fazer cursos online, né? Porque não havia o presencial disponível naquele momento. Então, é uma nova realidade. Mas como tudo que existe disponível para a gente, o equilíbrio é o caminho, né, para a gente encontrar. Perfeito. Com as orientações que você acabou de passar, fica muito mais fácil para o pai dizer e negociar. Olha, você pode isso, você não pode aquilo. Isso. É preciso firmeza e é preciso, para isso, orientação. E eu te confesso que eu, que sou de uma geração mais anterior, eu não tive acesso a isso até, sei lá, 30 anos, 25 anos de idade.
né? Quando eu comecei a trabalhar, eu ainda fazia datilografia, eu não tinha uma tela de computador. Sim. E aí, o reflexo disso na nossa saúde hoje é o seguinte, eu realmente não aguento mais de 2, 3 horas estourando em frente à tela, porque o meu corpo não foi sobrecarregado com esses estímulos, e aí eu reconheço, olha, cansei, vou descansar, vou dar uma voltinha, né? Verdade, não só física de estar sentada parada, que faz muito mal, não só do ler, né, daquele esforço repetitivo que a gente acaba sentindo dores, mas até da visão. Perfeito. A visão cansa. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. E aí eu queria falar sobre uma situação que a gente vai falar do bom e do mal. A gente vai achar as duas opiniões, né? Os jogos eletrônicos já foram usados na forma de estímulos para crianças melhorarem a memória, a cognição. Porque, como você disse, são estímulos, né? Isso. E são muitos estímulos. Então, para determinada situação, pode. E assim, falando um pouquinho técnico, mas sem aprofundar nisso, a gente vai falar de um neurotransmissor chamado dopamina, que é envolvido no nosso circuito, vamos chamar assim, de recompensa. Perfeito. E isso, bem utilizado, é maravilhoso. Quando imagina você tem um hobby, né? Você tem um momento de se distrair, você tem um momento do seu cérebro relaxar fazendo o que quer. Ok. E quando você usa isso em excesso, você está desgastando essa produção e vai precisar sempre de mais. Sim. E é aí que mora o perigo. É verdade. É aí a armadilha dos jogos, né? E aí a gente vai falar agora uma coisa que talvez assuste as pessoas que estão em casa nos vendo e nos ouvindo também em outros canais. Porque essa dopamina e esse estímulo que a pessoa está recebendo, a criança, o jovem ou o adulto que está recebendo pelo excesso de tecnologia, ela é o mesmo estímulo que a pessoa tivesse fumando uma droga, cheirando uma droga. Está indo lá para o mesmo neurotransmissor, mexendo com os mesmos sistemas. Gerando exatamente a dopamina que precisa, e por isso que é tão viciante. Que você quer mais. O cérebro quer mais, ele entende que aquilo ali é agradável. Altamente agradável. E eu quero mais. E aí a pessoa não tem outra vida a não ser aquela, porque ela acha que existe nada mais interessante do que aquilo. Por isso que quando a gente não deve experimentar, né, coisas. O que a gente já tem, a ciência já mostrou que é perigoso, eu não vou experimentar. Exato. Então eu não vou experimentar cocaína, eu não vou experimentar droga, eu não vou experimentar crack, maconha, nem nada disso. Mas a gente não faz isso porque a gente tem medo do que pode acontecer e muitos pais proíbem as crianças muitas vezes de ir para a rua e porque na rua existe tudo isso, entretanto na internet também existe isso. Sim. A criança não vai fumar uma droga ou cheirar uma droga, entretanto os estímulos em excesso vão fazer com que os nossos filhos, as crianças, se tornem viciadas, dependentes químicos da tecnologia. E a dependência química é complicada de trabalhar. Sim, né? Sim. Em 2019, Carla, houve uma movimentação muito grande na Inglaterra e foi criada a primeira clínica na Inglaterra para dependentes tecnológicos. Ou seja, eles só internam lá crianças, jovens ou adultos que são completamente dependentes da tecnologia. Ou seja, é tão químico isso que já existem hospitais e médicos e especialistas, profissionais da área de saúde trabalhando como essas pessoas sendo viciadas de verdade. Ajudando, né? Uma coisa muito importante para os pais, inclusive, é observar sinais e sintomas, né? A gente já teve a oportunidade de encontrar. Os sinais são aquilo que a própria criança mostra, né? Ela mostra que ela está mais irritada, ela mostra que ela não tem paciência para, por exemplo, montar um quebra-cabeça é uma coisa que estimula o seu tato, né? Isso. Você tem que colocar a pecinha no lugar, a sua memória, que você tem que memorizar o desenho geral, o cuidado de procurar, a paciência de encaixar. Eles não têm mais essa paciência. Não existe. Esse tipo de brinquedo está caindo em desuso porque é muito rápido o resultado de uma tela, né, de um jogo, de uma brincadeira eletrônica. Isso. E esses são sinais. Irritado, cansado. Porque imagina, às vezes os pais vão dormir e as crianças continuam jogando. No dia seguinte, qual é o rendimento escolar? Né? Disperso, não tem condições. E o pior de tudo que eu já tive a oportunidade de ver, sintomas físicos de tiques nervosos,
né? O cérebro já está quase que começando a dar choque, né? Literalmente, falando de uma maneira figurativa, porque o excesso, nós não estamos, o cérebro como eletricidade não está programado para a velocidade de informações que existe num jogo eletrônico, por exemplo. E aí você está trabalhando diretamente com o teu sistema nervoso, né? Sim. E aí você pega crianças jovens tremendo porque o sistema simpático está nas alturas, né? O sistema nervoso está nas alturas. E ela não entende, porque o estímulo é tão grande que ela quer continuar mesmo assim. Sim. E aí tem crianças que acabam fazendo xixi na calça, cocô na calça, porque não conseguem. Se levantar para se alimentar, para pegar um solzinho, né? Isso, eu não posso sair porque eu vou perder a fase, vou perder o momento, aquela adrenalina toda ali, e acabam fazendo na calça. Inclusive, para esse podcast, eu fiz algumas pesquisas e fui em blogs, né, vendo alguns depoimentos de pais e de mães, e eu encontrei um depoimento de uma mãe que eu vou trazer aqui para a gente agora, que realmente é para a gente ficar muito preocupado. E lá tinham diversos depoimentos, mas esse me chamou muita atenção, que era uma mãe dizendo que estava com um filho no terraço da casa. Um filho, ela não diz a idade, mas pelo que eu entendi, é um jovem, bem jovem. E ela falou assim, olha que legal lá o pai na piscina com a mãe. E ele falou assim, uma mira daqui seria um alvo bem fácil. E ela falou assim, como assim? É um alvo, se a gente tivesse uma arma aqui, a gente conseguia acertar na cabeça. E aquilo realmente fez com que ela ficasse muito, muito assustada. E, de novo, a gente tem jogos muito violentos, com crianças que não estão preparadas psicologicamente para aquilo e que acabam, por causa do tempo que ficam ali e da imaturidade, confundindo o que é realidade e o que não é realidade, sabe? E aí a gente tem um aumento excessivo da agressividade, dos comportamentos de forma geral, irritabilidade, entre outras coisas. Então a gente, poxa, meu filho era tão bacana e agora está tão irritado, não tem paciência para nada. Ele não tem porque o sistema nervoso dele está lá, ó, batendo na cabeça, tudo entrando em curto-circuito ali dentro, e ele não pensa em outra coisa. Por quê? Porque ele não para. Inclusive, eu também trouxe um outro número que eu queria compartilhar aqui. Ó, estudo divulgado em reportagem no New York Times aponta que o uso geral das telas entre adolescentes e pré-adolescentes aumentou 17% entre 2019 e 2021. Veja que 2019, antes da pandemia, e depois começou a pandemia, a gente sabe que teve um aumento. Entretanto, a pandemia se foi e a gente ainda continua aumentando isso. Com certeza. Né? Dados agora iniciais, né, do finalzinho de 2022. O uso diário entre os pré-adolescentes é de 8 a 12 anos de idade, é de aproximadamente 5 horas e 33 minutos. Já os adolescentes de 13 a 18 anos, o tempo médio é de 8 horas e 39 minutos. O que sobra para viver? O que sobra para viver? Interagir com a família, fazer um exercício físico, pegar um sol, né? Curtir a vida. Engraçado, né? As gerações mudam e a gente tem problemas diferentes. Eu me lembro, eu sou de cidade pequena, a gente ficava na rua. Meu irmão mais novo ficava na rua até anoitecer. Então, o problema era outro. O problema era o pai chamar para dentro de casa. E lá ele corria os riscos que você mencionou aqui no início. Alguém que poderia oferecer droga, alguma violência, enfim. Sempre os pais têm essa responsabilidade de monitorar, né? Nunca é largar solto, é orientar. O adolescente não tem o julgamento, né? A criança, muito menos, necessário para esse tipo. Então, cabe a nós ficar atentos ao contexto. E há certamente um lado bom disso também, né? Do uso. Ser o lazer, um lazer até seguro, relacionado, por exemplo, dependendo da idade do seu filho, você não vai deixar ele para balada, chegar 2 horas da manhã. Então, ele pode ter o momento de jogar, mas 8 horas é o tempo médio. Você precisa dormir, né? Você precisa se alimentar, você precisa se exercitar, precisa estudar, precisa pensar na sua... E a gente encontra outras questões aí também na internet, que é o bullying, né? A gente tem um grande número de crianças que estão adoecendo porque... quem está do outro lado, ninguém sabe quem está do outro lado, mas pode ser um adolescente, pode ser um adulto, e a gente tem muito lobo mau lá do outro lado. Muito. Né? Então a gente tem aí, por exemplo, algumas redes sociais como o Discord, que já foi colocado diversas vezes,
onde tem jogos, né, que as crianças acabam entrando para fazer parte daquele grupo, porque toda criança e todo adolescente quer fazer parte de um grupo. E isso para eles é muito importante. E eles acabam caindo desse desafio, que não é, na verdade, um desafio, é um desafio inicial, mas que vai virar uma chantagem depois. Porque quem está do outro lado é o lobo mau. Né? É uma pessoa que tem um segundo desejo ali, que é um desejo de maltratar, que é um desejo de fazer com que aquela pessoa passe por situações que ela não está preparada para passar. Exato. Né? E aí vai fazer desafios de corte. Eu já atendi pessoas que se cortavam. Sim. E aí por que se cortavam? Porque eu entrei no desafio, eu tinha que fazer isso para fazer parte do grupo. Sim. E é muito doido isso, né? E a pessoa acaba fazendo. Né? Por mais que aquilo doa nela, ela acaba fazendo, porque a vontade de participar do grupo é muito maior, pelo menos na cabeça dela, do que ela fazer um corte. O corte vai sarar, mas eu quero fazer parte daquele grupo. Mas isso eu estou falando de uma coisa que é um corte, mas a gente tem diversos outros, né? Que são fotos pornográficas e depois chantagiam aquela criança e vai pedindo mais e mais. E depois, quando não faz, a pessoa faz a chantagem, você não vai fazer não? Então eu vou botar na rede social para todo mundo, vou te expor. Imagina. E aí a gente tem o suicídio. Com certeza. Né? É um risco imenso que o adolescente se coloca, né? Por não ter a noção do que vai acontecer a partir daquilo. A gente não quer só assustar, a gente quer orientar, né? Então, eu acho interessante a gente reforçar isso. Como qualquer coisa na área da vida, usado com equilíbrio, é ótimo. Né? As pesquisas também mostram que o jogo, a sequência de fases, o jovem ter, né, aquela obrigação de cumprir desafios é um reforço positivo para ele não desistir. Só que eu sigo uma neurocientista chamada Carla Tiepo, e ela explica exatamente que os jogos, ela fez pesquisas nessa área, eles são programados para não te deixar desistir. Eles vão te dar um desafio. No início fácil, por isso que passar de fase, né, é difícil. Você no início fácil, melhorou nada. Quando chega num ponto em que está muito difícil para você, o sistema é programado para te deixar ganhar. Porque se você não conseguir passar, você desiste do jogo. Sim, porque aí te dá uma dose de que dopamina. Ganhei. Opa, ganhei. Isso, agora da fui próxima recompensado. Agora eu quero. A dopamina funciona até antes. A verdade, Carla, que não só o jogo, as redes sociais, elas foram programadas para que você fique ali muito tempo. Sim. Inclusive, tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. É um documentário na Netflix que as próprias pessoas que desenvolveram o Facebook, o Instagram, estão lá diversos diretores, né, e supervisores das redes sociais, que já hoje não estão mais nas redes sociais, dizendo que todo o trabalho que eles fazem é de estímulo para que as pessoas fiquem ali muito tempo. Porque como que eles ganham dinheiro? Com a propaganda, com as coisas que estão ali. Então, a gente acha que não está pagando, né, mas tem alguém pagando para que a rede social, ela entenda, ela conheça. Na verdade, as redes sociais conhecem mais vocês que estão aí em casa nos ouvindo e nos vendo do que você próprio. Elas sabem tudo sobre você. Verdade. E esse estímulo e tudo isso mostra que essas próprias pessoas que criaram não deixam os filhos utilizarem. É verdade. Então, por que não? Você criou e não deixa seu filho usar? Não, porque eu sei do problema que isso pode trazer para a vida deles. E, Leandro, qual é a solução? Olha, cada caso é um caso. Sim. Né? Mas a melhor solução sempre vai ser a conversa. Sim. A melhor solução sempre vai ser o acordo e os combinados. Combine com seu filho, que ele desenvolva o trabalho, a escola, que ele se dedique a isso e que ele tenha um tempo para ele. Divida esse tempo, combine com ele, faça lá uma programação e cobre ele essa programação para que tudo dê certo, para que no final você, seu filho, a sua família esteja vivendo o que vocês nasceram para viver, que é a união, a felicidade em casa, porque isso destrói a felicidade se não for bem planejado. Então precisa de acordo, você precisa fazer combinados com seu filho e ele precisa entender que ele tem que cumprir isso. E se ele não cumprir? Aí tem que ser radical, tem que tirar isso dele, senão o problema no futuro vai ser muito maior. É isso. Então a gente espera ter ajudado, né, com essas informações e até nosso próximo encontro. Até a próxima. Forte abraço.